Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, 7 horas da manhã em ponto, começando nossa terceira live da série Estratégia Ágil aqui no Instagram, terceira live de uma série, de uma sequência de dicas, processos para fazer a implementação da Estratégia Ágil, dos OKRs dentro do seu negócio. Então sejam todos bem-vindos, hoje um tema particularmente que eu gosto muito de falar, um tema que chegam várias dúvidas até mim aqui, que é o papel do líder OKR, né? O papel do líder da estratégia ágil. Por que é importante ter esse líder dentro da sua empresa, da sua startup? Qual que é a responsabilidade desse líder? O que ele deve conhecer? O que ele deve saber? Como que ele deve fazer essa implementação? E depois eu vou falar de 4 cerimônias, vou pautar aqui a minha conversa em torno de 4 cerimônias chaves para o líder OKR dentro da sua empresa, né? Qual que deve ser de fato a preocupação em 4 momentos distintos, tanto da implementação quanto da execução e estratégia, que o seu time precisa se preocupar, que a sua equipe, né, que o líder OKR ele precisa se preocupar na execução da estratégia. Só fixar o comentário aqui com o tema de hoje. Vamos lá. Beleza. Pessoal, vamos lá então. Na minha última live eu falei bastante sobre, dentro do passo a passo, né? Eu falei sobre o time guardião da estratégia, né? Eu falei sobre 4 dicas para engajar as pessoas em torno da sua estratégia, em torno da execução estratégica do seu negócio. E a primeira dica que eu dei foi: tenha um time guardião da estratégia, né? Um time que domina, um time que conhece, um time que conhece sobre o negócio, sobre a empresa em si, e principalmente que detém o conhecimento sobre o método. E dentro desse time, né, o time Master OKR, o time OKR Coach, né, como muita gente costuma falar, a gente tem o papel do líder OKR, que é a figura master, né, que é a figura suprema dentro da execução da estratégia da sua empresa. E a gente vai falar sobre esse líder especificamente hoje, né? O que ele precisa dominar, o que ele precisa conhecer, quais são as responsabilidades e quais são as 4 cerimônias, né, que eu considero como cerimônias chaves na execução da estratégia, que o líder OKR ele precisa se preocupar. As 2 primeiras lives elas estão gravadas e eu vou fazer hoje alguns links, principalmente com a primeira live, que eu falei sobre um estudo de caso, né, dos OKRs aqui, numa empresa de 25 colaboradores, e alguns exemplos que eu vou dar, eu vou fazendo esse link, vou puxando, né, esses exemplos que eu dei lá na primeira live, para a gente conseguir definir o papel do líder OKR. A primeira fase, né, que eu falei lá na primeira live, a fase de preparação da estratégia, né, que eu falei que a preparação de um time para a execução da estratégia, de fato, um time que domine sobre o método, que detém conhecimento, ele é um time que ele é responsável pelo desdobramento, pela conexão e pela implementação da estratégia, né, ou dos OKRs, dentro dessa empresa, dentro dessa companhia. Muito importante que dentro desse time de execução da estratégia, né, ou esse time guardião, o time master ali da estratégia, ele seja um time multidisciplinar e não só um time composto por pessoas do grupo executivo, pelos proprietários, pelos donos, pela alta direção, mas sim que ele seja de fato um time multidisciplinar, né? Naquele exemplo de 25 colaboradores que eu dei, o time guardião da estratégia ele tinha 5 pessoas, né? O time Master OKR ele tinha 5 pessoas, e essas 5 pessoas se envolviam diretamente na definição, desde a definição até o desdobramento e a execução, fazendo acompanhamento das cerimônias, dos check-ins semanais, mas esse time ele era multidisciplinar e tinham pessoas envolvidas de diferentes áreas, de diferentes departamentos, para justamente criar essa conexão e criar esse envolvimento, né, com todos os times e áreas engajadas dentro desse grupo de definição da estratégia. E o líder OKR, né, que é o líder desse time guardião da estratégia, ou
Agile Coach, OKR Coach, como muita gente costuma falar, o líder OKR ele tem esse papel de liderar esse grupo de 2, 3, 5 pessoas na definição até a execução da estratégia. Primeiro que na definição desse líder OKR, né, como que a gente escolhe quem é o líder OKR dentro da empresa? O primeiro passo que eu sempre gosto de falar, a primeira dica que eu sempre dou, é que seja uma pessoa que conheça sobre o método OKR, né, ou sobre o método da estratégia ágil, porque ele vai ser o facilitador master, né, ele vai ser o facilitador do processo de definição, implementação e da execução de estratégia. Se ele não conhece o método, se ele não conhece o processo de definição, é muito difícil que ele consiga desdobrar isso ou que ele consiga de fato acompanhar as pessoas na execução da estratégia do seu negócio. Lembrando que o processo ele nunca é top-down, ele nunca é de baixo para cima, né? E quando a gente fala de estratégia ágil, a gente está falando do processo ser o mais colaborativo, o mais participativo possível para justamente garantir essa conexão e esse envolvimento. O líder OKR ele é a pessoa que domina, que conhece, né, o método, o processo de definição dos OKRs, que conhece sobre as cerimônias, né, que tem o domínio, que tem o conhecimento, que pode facilitar o processo de definição. E o segundo componente, né, o segundo pré-requisito que eu considero para a função do líder OKR é que ele conheça sobre o negócio, que ele conheça sobre a empresa, né, que está sendo implementado a estratégia ágil. Porque ele precisa conhecer os caminhos internos, ele precisa conhecer as barreiras, limitações, onde que ele vai ter problema, onde que ele vai esbarrar, quais são as dificuldades que ele pode ter durante o processo. Então esse envolvimento ele é muito importante, né? Tanto conhecendo o processo, conhecendo o método, quanto conhecendo o negócio que ele está trabalhando, né? A empresa, os caminhos internos ali que ele tem. Vou falar sobre 3 funções que o líder OKR ele tem dentro da empresa, né? Partindo desses 2 pré-requisitos. Eu sempre sugiro fazer um time multidisciplinar, como eu falei, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Num grupo de 25 pessoas, numa empresa de 25 colaboradores. Eu trabalhei com um time master, né? Com um time guardião da estratégia de 5 pessoas, com um líder OKR definido, né? E esse líder OKR ele não era um líder da alta direção, não era um líder da alta cúpula, não tinha vínculo com os sócios, com os proprietários da empresa, mas ele era uma pessoa que conhecia o método e que tinha, de fato, o conhecimento interno da empresa, já estava quase 3 anos dentro da empresa, conhecia os caminhos internos, enfim. Definido esse time master, né, começam as funções do líder OKR ou as responsabilidades do líder OKR. Eu vou falar sobre 3 principais funções e vou falar sobre as 4 cerimônias que eu considero cerimônias chaves que o líder OKR precisa acompanhar, o líder da estratégia ágil ele precisa acompanhar e precisa estar presente em todas elas e se preocupando com uma boa execução dessas 4 cerimônias. A primeira função que eu considero é justamente esse acompanhamento das cerimônias e dos rituais dos OKRs dentro da estratégia ágil, né? O próprio processo de implementação, as reuniões mensais, os acompanhamentos trimestrais, né, que são feitos na virada de ciclo, os check-ins semanais, essas cerimônias elas precisam ser acompanhadas pelo líder OKR. O líder OKR ele precisa estar presente, ele precisa fazer parte dessas cerimônias para justamente ter essa responsabilidade de facilitar o processo, né, de participar de todo o processo, de engajar o time em torno dessa estratégia. A segunda função que eu considero chave para o líder OKR é ele fazer a conexão de todas as áreas ou de todos os níveis estratégicos em torno dos OKRs da companhia. O que seria essa conexão, né? Quando a gente fala que o processo ele é top-down, ele não deve ser top-down, mas ele deve ser bottom-up, né? Ele deve ser o mais participativo possível.
A gente tem um termo que eu usei lá na primeira live junto com o Joaquim aqui, que é o cash ball, né? Que a gente chama que esse jogo de bola de cima para baixo que fica, né? De devolução do nível superior para o nível inferior, do nível mais operacional para o nível tático, do nível tático para o nível estratégico. Então, essa comunicação estratégica, ela não acontece mais numa só linha, mas ela passa a acontecer de cima para baixo, de baixo para cima, lateralmente, né? De todos os níveis. Por isso que o processo de implementação, ele passa a ser complexo. E nesse cenário, o papel do líder OKR é conectar todos esses níveis em torno daquilo que é mais estratégico para a companhia. No processo, então, de implementação, né, a gente começa sempre com um propósito relevante, né, um propósito que faça sentido, que represente, né, aquela essência da empresa, e vai para as estrelas guias, né? Essas estrelas guias sempre com duração de 2 anos, né? 2 a 3 anos de médio prazo que a gente considera, e a partir daí a gente começa esse processo de conexão dos níveis estratégicos. A partir dos OKRs estratégicos, né, tem uma comunicação dos objetivos, das diretrizes da companhia para o restante do grupo, e a partir daí existe uma grande comunicação que ela é de baixo para cima, né? Que aí são os OKRs a nível de time, a nível diário, os OKRs individuais que se conectam com esses OKRs estratégicos e com aquelas estrelas guias. Nesse sentido, o papel do líder OKR é ver a conexão, criar a conexão e direcionar as pessoas para que, de fato, esses objetivos eles sejam conectados, né? O líder OKR, esse time guardião da estratégia, ele vai ter a big picture, né? Ele vai ter a visão do todo e ver o que cada time tem trabalhado, o que cada pessoa no nível mais individual tem trabalhado e como que isso está se conectando em todos os níveis, né? Em todos os momentos da estratégia da empresa. Então, a primeira função, né, do líder OKR é justamente fazer parte dos ritos e das cerimônias dos OKRs. A segunda função, ele criar a conexão de todas as áreas e de todos os OKRs, porque ele tem essa visão mais ampla. E a terceira função que eu considero chave, a terceira responsabilidade do líder OKR é fazer o engajamento, né? Aquilo que a gente falou na segunda live, que é como engajar as pessoas em torno da estratégia, em torno da execução estratégica do meu negócio. Dentro desse engajamento, né, eu dei aquelas 4 dicas que até foi na newsletter de hoje por e-mail. Essas 4 dicas que eu dei na semana passada ajudam nesse engajamento estratégico e fazem com que as pessoas de fato participem. O engajamento estratégico passa a não ser mais responsabilidade somente do alto escalão, somente da alta cúpula, mas principalmente desse time guardião da estratégia que vai tentar compreender os drives internos de motivação das pessoas, né? O que é isso? A gente fala muito, né, dentro da motivação 3.0, da gestão 3.0, que os motivadores internos das pessoas são totalmente diferentes, né? Esse time guardião, ele vai entender as expectativas, ele vai entender os requisitos dos times, né, para entender esses drives de motivação e para criar conexão das pessoas com a estratégia da companhia, com a estratégia da organização. Então, essas 3 funções são imprescindíveis para o líder OKR, né? O time guardião da estratégia, ele passa a ser o ponto de contato da execução da estratégia com todas as pessoas da companhia, da empresa, né? Ele vai fazer o alinhamento, ele vai fazer a conexão dos times em torno daquilo que realmente é importante. O time guardião da estratégia, né, o time master da estratégia, e o líder OKR, ele precisa, no melhor cenário possível, evitar que as pessoas estejam desfocadas da estratégia do negócio. Ou seja, a gente tem o propósito, a gente tem as estrelas guias, eu defino os meus OKRs trimestrais, a partir dos meus OKRs trimestrais, todas as pessoas, ou o maior número de pessoas possíveis, precisam estar conectadas, elas precisam se conectar com essa execução estratégica, que é o que está sendo ditado como ritmo estratégico da minha empresa, da minha companhia. Nesse sentido, né, a gente precisa alinhar todas as pessoas e esses são as 3 funções do líder OKR que eu falei, né? Dentro desse cenário, existem 4 cerimônias que eu considero cerimônias chaves para a execução da estratégia,
estratégia ágil, né? Mas a gente pode expandir isso para qualquer execução estratégica de qualquer negócio, né, empresa. Mas são 4 cerimônias que o líder OKR, no meu ponto de vista, precisa estar pessoalmente envolvido, né? Primeira cerimônia que eu considero chave é o próprio processo de fazer a implementação da estratégia, né? Eu soltei um vídeo algumas semanas atrás falando sobre os 5 passos da implementação da estratégia. Ali eu não falei de acompanhamento, não falei de execução, falei só os 5 passos da implementação da estratégia. Dentro desses 5 passos, o líder OKR ele tem que estar diretamente envolvido nessa execução, ele precisa estar de fato presente, né, em cada uma dessas 5 etapas, dessas 5 fases. Por isso que eu considero que a primeira cerimônia é a implementação. Essa implementação, que ela acaba sendo o processo mais denso, né, o processo mais pesado da execução, da implementação da estratégia, que ele pode durar 2, 3, 5 meses ali, dependendo do caso, né? Pode durar 2 semanas para empresas mais maduras, que já têm conhecimento do método, do processo, mas esse envolvimento do líder, ele vai ser o direcionador, ele vai ser o facilitador, o time guardião da estratégia, ele vai ser o facilitador do processo de implementação, né? E aí eu preparei essas 5 dicas que está lá no vídeo, lá no canal do YouTube, dos 5 passos para a implementação da estratégia ágil, que é justamente começar com um propósito, a gente definir as estrelas guias, desdobrar isso nos objetivos, criar cadência e aí definir, por fim, a conexão de todos os níveis com essa estratégia principal da empresa. Primeira cerimônia é a implementação da estratégia. Segunda cerimônia, a partir do momento que a gente roda esses 5 passos, né, lógico que isso não é uma receita de bolo, não é escrito em pedra, cada negócio, cada empresa vai ter as suas particularidades, mas a partir do momento que a gente implementou, definiu essa estratégia, né, fez o processo catch-ball ali, né, a gente partiu do propósito, definiu as estrelas guias, tem os OKRs individuais, tem os OKRs de time, tem os OKRs estratégicos da companhia, a gente parte para a execução da estratégia. E dentro da execução da estratégia, aí tem as 3 cerimônias chaves de acompanhamento, né, para a gente garantir uma boa execução da estratégia, sem deixar a peteca cair, sem deixar a bola, sem deixar essa estratégia esfriar ao longo do caminho. A primeira cerimônia que tem, que eu considero uma cerimônia chave, são os check-ins semanais, né? Foi até uma das 4 dicas que eu dei na live da semana passada para engajamento das pessoas em torno da estratégia, porque é no momento do check-in semanal, é no momento da checagem das metas que a gente vai tirar as barreiras da execução da estratégia. Um bom check-in, ele tem 3 passos, né? Eu falei isso na última live também. O primeiro passo é fazer a graduação das metas dos OKRs, é o momento que o time ele vai sentar, né, para fazer a graduação, para informar para o sistema de medição, que pode ser uma planilha, pode ser um software, pode ser post-its na parede, pode ser qualquer ferramenta que acompanhe, né, esse crescimento, essa graduação da execução da estratégia. O time ele vai fazer a graduação das metas dentro de um primeiro momento. O segundo passo, né, o segundo momento do check-in é fazer o feedback, né? Por que a gente não conseguiu executar? Né? Quais foram as barreiras? Quais foram as dificuldades? O que não rolou legal? O que não teve de prática bacana na última semana que a gente precisa tirar para a próxima semana? E o terceiro momento é o feed forward, né? Aí sim a gente olhar para frente, né? O que pode acontecer na semana que vem, o que precisa acontecer na semana que vem para não ter as barreiras que nós tivemos essa semana. Então a gente começa a remover as barreiras de execução da estratégia no nosso negócio. Então a segunda cerimônia que o líder OKR precisa estar pessoalmente envolvido são nos check-ins, né? São nos check-ins semanais. E esses check-ins eles vão acontecer tanto no nível estratégico, né, quando a gente tem as metas estratégicas, das estrelas guias e dos OKRs estratégicos, a gente tem que ter esse rito, essa cerimônia dos check-ins
semanais em torno da estratégia do nosso negócio. E a partir daí, cada time, cada equipe, cada pessoa vai fazer os seus próprios check-ins, né, em torno dessa execução estratégica. E o líder OKR, ele precisa, pelo menos em um primeiro momento, né, pelo menos até isso se tornar de fato uma cerimônia, se tornar um hábito dentro da empresa, ele precisa estar pessoalmente envolvido nesse processo de execução da estratégia. Terceira cerimônia, né, são as revisões mensais da execução da estratégia. Como que funciona essa revisão mensal, né? A partir do momento que eu defini, a partir do propósito, defini os OKRs estratégicos, tem os OKRs a nível de time, né, a nível das unidades operacionais do meu negócio, e parto para os OKRs individuais, é muito importante, né, que a partir daí a gente tenha essa execução estratégica fazendo os planos mensais de execução, né? Aí no nível mais de tarefa. É aí que os OKRs eles se diferenciam do to-do, né? Ou de uma ferramenta qualquer de plano de ação. A gente sai dessa execução de metas, né, e vem para um plano de ação fazendo esse direcionamento para o próximo mês, né, por exemplo. Aí o nível de cadência pode ser definido pelo time, o que faz mais sentido para a empresa. Mas a gente define esses planos de ação mensais do que precisa ser executado dentro desse período. Se eu tenho os meus OKRs a nível trimestral, né, e eu quebro os meus planos de ação dentro dessas revisões mensais, eu consigo criar muito mais velocidade de execução da estratégia para o meu negócio. Aí sim eu consigo garantir que a minha equipe, né, ela esteja todas as ações executadas dentro daquele mês ou daquele período de cadência definido estejam focadas nesse grupo de OKR estratégico, né, e tático do meu time, do meu negócio ali, que eu defini para aquele período. Aí eu consigo garantir alinhamento, conexão e sinergia de todas as pessoas em torno dessa estratégia que realmente ela faz sentido. Então, essa cerimônia mensal, né, de definição dos planos de ação, até de tirar barreiras mesmo da execução, de fazer uma análise mais crítica, né, sobre aquelas metas estratégicas, sobre os resultados chaves estratégicos e de nível de time que a gente definiu, acontece dentro dessa revisão mensal. Essa revisão mensal é muito importante que seja envolvida, né, o maior número de pessoas possível dentro da empresa. Nesse caso de 25 colaboradores, né, que eu falei, foi possível fazer as revisões mensais com todo o time, né? Juntava o time numa sala, todo final de mês, na última semana do mês, a gente reunia essa equipe, né? Discutia sobre a execução da estratégia, todas as unidades apresentavam seus OKRs, 45 minutos, 1 hora, a gente fazia uma revisão e uma priorização do que queria acontecer, de ações claras e específicas para o próximo mês. Então, essa cerimônia mensal, ela ajuda a tirar essas barreiras, ela ajuda a cortar essas limitações de execução da estratégia. E aí, por fim, a quarta cerimônia é justamente a virada de ciclo, né, trimestral, que é quando a gente está fazendo os check-ins todas as semanas. Toda sexta-feira, às 14h, por exemplo, acontece o meu check-in. Eu vou fazer essa execução, né, dos meus check-ins durante as 4 primeiras semanas, por exemplo, o primeiro mês, né? Chegou no final do mês, eu vou fazer essa revisão mensal da estratégia, eu vou fazer esse momento de reflexão sobre a minha estratégia, tirar as barreiras de execução, e vou fazer a mesma coisa nos 2 meses subsequentes. Chegou no final do 3º mês dessa execução dos check-ins semanais e das reuniões mensais, chegou a hora de fazer a mudança de ciclo, né? Que é quase uma reimplementação dos OKRs. Aí a gente tira, né, aquela primeira carga de implementação que a gente teve de definição de propósito, estrelas guias. Muito provavelmente isso não muda para o 2º ciclo. A gente pode partir diretamente para execução, para definição dos OKRs estratégicos e os OKRs a nível de time, a nível mais operacional, a gente fazendo essa definição de fato estratégica, né? Nessa mudança de ciclo, né, quais são as responsabilidades do líder OKR, né? O que o time guardião da estratégia precisa se preocupar ali? Primeiro, fazer um feedback de tudo que foi executado, fazer uma reflexão
sobre, de fato, essa execução. Esse é um erro muito comum que eu vejo nas mudanças de ciclo, que as equipes, os times só se preocupam com o que vai acontecer na segunda semana, no segundo ciclo, no segundo trimestre, e não se preocupam com essa execução estratégica do que já aconteceu no primeiro ciclo, né? Então, a função do líder OKR é tirar essa barreira, né? E fazendo esse feedback, a gente tendo essa preocupação de quais foram, né, o que a gente conseguiu executar, o que a gente conseguiu entregar no primeiro semestre, no primeiro trimestre, e aí a partir disso, no segundo trimestre, a gente definir as prioridades, as execuções estratégicas do meu negócio, o que realmente faz sentido a gente manter ou a gente tirar do meu ciclo estratégico. Nessa virada de ciclo, né, é muito importante que, de novo, seja envolvida todas as pessoas do nível estratégico e das unidades, né, o maior número de pessoas possível. Lembrando, o processo sempre é top-down, né? O processo nunca ele é top-down, ele sempre é o mais participativo possível, né? E aí o processo catch-ball, né, que a gente fala, jogar a bola de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, ele começa a fazer sentido quando a gente envolve todas as pessoas de fato nessa execução estratégica. Então esses são os 4 momentos, as 4 cerimônias, os 4 ritos que eu considero chave para o líder OKR, e que o líder OKR, o time guardião da estratégia, ele precisa se preocupar. Primeiro, a primeira cerimônia, a própria implementação dos OKRs. É muito importante que o líder OKR esteja pessoalmente envolvido nessa definição. Aí a gente parte do propósito, vai para as estrelas guias, vai para os OKRs estratégicos, para os OKRs a nível de times, OKRs individuais, até a definição da ferramenta propriamente dita. E nesse sentido, esse time guardião ele vai ser o facilitador de todo o processo. Por isso que o primeiro pré-requisito que eu falei é que esse time e que o líder OKR ele conheça o processo, né, que ele tenha o maior conhecimento sobre o método possível, né, que ele detenha o conhecimento sobre o que vai ser trabalhado e que ele conheça sobre a estratégia do negócio, né, que ele conheça os caminhos internos do negócio. Então, a primeira cerimônia é a implementação dos OKRs. A segunda cerimônia é o check-in semanal, né, que é uma cerimônia que eu considero a mais importante dos OKRs, que é o que dita esse ritmo, né, o que vai dar cadência para a execução da estratégia. O que isso significa? Que eu vou semanalmente, em um horário pré-definido, fazer a checagem das minhas metas. O que foi executado, o que não foi executado, o que aconteceu de legal, o que a gente precisa tirar de barreira para a próxima semana, fazer a graduação, fazer o feedback e fazer o feed-forward, né? Olhar para a próxima semana. Terceira cerimônia, as revisões mensais, né? Aí definir as ações, aí mais a nível de tarefa, de to-do list mesmo, né? A gente começar a fazer essas definições de planos de ação mensal do que vai ser executado sempre no próximo mês, né? Criando conexão com esse nosso ciclo estratégico de cadência dos OKRs que a gente definiu. E a quarta cerimônia, né, no momento de virada de ciclo, a gente tem essa redefinição, essa reimplementação dos OKRs, fazendo primeiro um balanço, né, do que aconteceu no último ciclo, né, o que a gente conseguiu executar, o que a gente conseguiu fazer, e nessa virada de ciclo para o próximo trimestre, aí a gente redefinir essas prioridades, redefinir qual que é de fato a estratégia foco do meu negócio. Por isso que é muito importante, dentro dessas 4 cerimônias, a gente não burocratizar o processo, né? Ou tornar o processo o mais leve possível. Não precisa ser criado uma área, não deve ser criada uma área dentro da minha empresa para definição dos OKRs, né? Não preciso ter um time 100% focado aos OKRs. O que costuma funcionar, e que eu já trabalhei muito com isso em várias empresas, é ter esse time guardião, geralmente multidisciplinar, né? 3, 4, 5 pessoas, dependendo do tamanho do time. E esse time guardião da estratégia, o time que domina o conhecimento sobre o método e que conhece os caminhos internos da empresa, vai ser o facilitador de todo o processo. Vai ser a pessoa, ou vão ser as pessoas
que os colaboradores vão recorrer quando tiver dúvidas, né, quando tiver problemas na execução da estratégia, quando a gente precisar de fato conectar as pessoas em torno das metas estratégicas. Esse time guardião ele tem a visão do todo, né? Ele sabe quais são as prioridades de todos os times, para onde cada time está caminhando e qual é a estratégia central do meu negócio para fazer de fato com que as pessoas se conectem, né, a essa estratégia, a essas prioridades, diretrizes estratégicas da minha empresa. Por isso que é muito importante, né, que essa pessoa conheça também os caminhos mais internos do negócio, né? Então, essas são as 4 cerimônias que eu considero cerimônias chaves para a execução da estratégia, que são um papel, né, que é um papel do líder OKR, que o líder OKR precisa se preocupar, precisa estar presente, fazendo parte, né, desse grupo de execução da estratégia. Há umas 2 semanas atrás eu gravei a live dos 5 passos para a implementação da estratégia ágil, né, utilizando os OKRs. Eu não considero 5 passos uma receita de bolo, até porque eu, quando vou fazer o processo de implementação, seja empresas, startups, em qualquer grupo, né, que vai fazer a implementação dos OKRs, esse processo ele acaba tendo algumas particularidades e a gente acaba mudando, né, na medida do possível, esse framework. Assim, né? Por isso que ele é uma ferramenta, ele tem que ser tratado como uma ferramenta, nunca como uma receita de bolo, como algo padrão e padronizado, né? E esses 5 passos que eu defini são boas práticas, são dicas do que já aconteceu, né, de coisas bacanas aí que eu tive em 16 empresas que eu fiz a implementação dos OKRs, né, e acompanhei 8, 10 startups que fizeram também a implementação. E aí eu fiz esses 5 passos, né, defini essas 5 boas práticas de como diminuir os riscos na implementação dos OKRs. E eu fiz um vídeo genérico lá, né, falando sobre essas 5 etapas, dando uma visão geral. A partir da semana que vem, na live da próxima terça-feira, eu vou começar a entrar em cada um desses 5 passos. Então, as lives que eu vou fazer aqui no Instagram pelas próximas 5 semanas, né, vão ser cada um desses 5 passos explodidos, né? Quais são esses 5 passos? Primeiro passo: comece com um propósito relevante, né? Crie significado para a execução da sua estratégia. O que isso significa? A gente começa, né, no nível mais subjetivo possível, fazendo essa comunicação de valores, essa comunicação estratégica das pessoas, para que de fato as pessoas se conectem com a essência mais central. Antes de pensar em números, metas, métricas, né, a gente começa definindo esse propósito relevante. O primeiro passo sempre começa com um propósito relevante. O segundo passo, a gente define as estrelas guias, né, que são as estrelas do norte. A partir do propósito, né, eu crio conexão nos meus objetivos e metas que a gente pode considerar de médio prazo, ali, de 2 a 3 anos, né? Quais são as diretrizes, as prioridades estratégicas do meu negócio dentro desse período. Terceiro passo, definir a cadência, né? O que é a cadência? A gente pensar, né, para o meu negócio, para o meu cenário, qual que é o tempo correto de execução da estratégia. Negócios, eles têm ritmos, eles devem ter cadências diferentes, né? Um ciclo estratégico de 3 meses para uma grande empresa pode ser muito curto, né, frente à morosidade da execução da estratégia daquela empresa. E um ciclo de 3 meses para uma startup pode ser muito longo em um processo de validação, um processo de interação que essa startup tem que fazer com grande velocidade. Então, a partir dessas estrelas guias que a gente define esse ciclo de cadência, né? E aí compreendendo as potencialidades, as barreiras que esse grupo, que esse time, que essa empresa tem para fazer uma boa implementação dos OKRs. E só no 4º passo a gente vai definir os OKRs propriamente dito, né? E aí a gente entra na definição prática mais operacional dos OKRs. E aí, por fim, né,
o quinto passo, a gente cria essa conexão, né, entre todos os níveis, que aí entra muito essa função do líder OKR. Na verdade, o papel do líder OKR, ele é transversal nesse processo, né, ele vai estar envolvido em todas as etapas, em todas as fases, tanto é que essa é a primeira função do líder OKR que eu falei, que é ele se envolver, né, diretamente, pessoalmente, nas cerimônias, tanto na implementação, nos check-ins semanais, nas revisões mensais, na mudança de ciclo trimestral, ele tem que estar pessoalmente envolvido em todas essas cerimônias. Então, já que a gente falou aqui sobre esse papel do líder OKR, né, nessa transversalidade, que ele tem que estar envolvido em todas as cerimônias, né, e eu falei aqui na primeira live sobre o estudo de caso de implementação dos OKRs em uma empresa de 25 colaboradores, né, definindo esses 5 passos na prática. A partir da live da próxima terça-feira, eu vou começar a entrar em cada um desses 5 passos. Então, o primeiro passo na próxima terça-feira, o tema da live é como definir o propósito da minha empresa, né? Ou como construir um propósito relevante. Esse que eu considero que é o primeiro passo central, o primeiro passo chave para uma boa execução e que muita empresa acaba negligenciando. Sempre falo que definir metas, definir métricas é fácil, né? A gente consegue pensar em números, em métricas, indicadores. A gente pode parar para pensar durante 2, 3, 4 horas, encher uma parede de números, de métricas que vão ser medidos, mas será que isso faz sentido, né? Isso é relevante para o meu negócio? Então, esses 2 primeiros passos, as 2 próximas lives que eu vou fazer, são passos chaves para a gente definir, né? Para a gente começar a criar esse ritmo de cadência da execução. Próxima live, falar de propósito, né? Como definir o propósito da minha empresa. E a segunda live, né? Daqui a 2 semanas, essas estrelas guias, que aí a gente cria conexão entre isso tudo. Teve uma pergunta super massa do Gabriel. Fala, Gabriel, tudo certo? Gui, qualquer dia fazer um paralelo entre OKR e Sprint, show de bola, cara. As 4 disciplinas da execução, né? Super relevante, super bacana. Isso, eu acho que tem muita coisa que se conecta, né, entre os 3 termos, principalmente os OKRs e as 4 disciplinas. Cria um paralelo super legal, super bacana, né? A gente pode fazer esse link, sim, a gente criar, até te convido aí, Gabriel, se quiser bater esse papo comigo, porque você é um cara mestre, aí também tem feito um trabalho super bacana, a gente pode bater esse papo junto, tenho certeza que vai ser super rico, né? E as 4 disciplinas da execução tem muito link com o que eu falei na última semana, na live da semana passada, de como engajar as pessoas em torno da estratégia, né? De como a gente fazer essa participação, né, de todo mundo, de não deixar a bola cair, né? Porque é muito fácil eu definir a estratégia da minha empresa, né? Eu gastei lá 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses para definir a minha estratégia e daqui 3 meses ninguém mais lembra, né, do que foi feito há 3 meses atrás. Ou pior ainda, né, naqueles ciclos anuais, né, que a gente tem, chegou no final do ano que a gente vai revisar o que aconteceu durante os 12 meses ali que se passaram. Isso não dá cadência, não dá ritmo, né? Então, as 4 disciplinas podem contribuir com isso. E a sprint, né, tá muito dentro, não sei se você falou da sprint propriamente dita, ou design sprint, Gabriel, mas a sprint, né, a gente sempre considera esses tiros rápidos, né, para fazer os check-ins semanais, fazendo esse acompanhamento, né, mais a nível operacional, se a gente pode falar dessa forma, né, porque tudo ali acaba sendo estratégico de fato, mas a gente dentro... legal, o Scrum, bacana. Só que em cada sprint, né, que pode ser de uma semana, ou de 15 dias, ou de um mês, né, que eu prefiro trabalhar com sprints semanais dentro dos OKRs, a gente tem sempre esses check-ins que vão ditar o ritmo, que vão ditar uma boa execução da estratégia. Mas eu acho que é bacana a gente fazer esse paralelo, com certeza é super rico. Então, pessoal, na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente começa esse desdobramento dos 5 passos de execução da estratégia.
Na semana que vem, falando sobre como definir o propósito, como partir do propósito, né, para fazer uma boa definição, uma boa implementação dos OKRs na nossa estratégia. Lembrando que as 2 primeiras lives já estão gravadas lá no YouTube, já estão disponíveis lá no YouTube. Essa live vai ficar disponível também lá. E a partir da próxima semana a gente começa os 5 passos. Então, bom dia a todos, boa semana. Nos encontramos aí na próxima terça-feira. Obrigado a todos.